estabelece o seguinte: vale a data em que o trabalhador completou os requisitos para se aposentar. O INSS segue essa regra, ainda que não tomando muito cuidado, como deveria tomar, mas ele segue. Se hoje nós pegarmos uma carta de concessão de benefício de um trabalhador que completou 30 anos antes de 12 de 98, o INSS vai colocar 3 resultados de cálculo. Lá, no período anterior a dezembro de 98, anterior à emenda 20, proporcional, com base nos 36 salários de contribuição, vai colocar também esse cálculo depois da emenda 20, mas antes do fator, e vai colocar o cálculo hoje. E ali ele vai apurar as 3 rendas mensais iniciais, vai atualizar e ver qual seria hoje a mais benéfica para o trabalhador, e obrigatoriamente, por força de lei, ele tem que optar para a mais benéfica. Mas como eu falei... Coisa que deveria ser regra, o INSS não estava cumprindo isso anteriormente. Não. Ele optava pela menor. E o trabalhador que solicitava, que fazia o seu requerimento, nem tomava conhecimento dos cálculos. A ação durou tanto tempo, chegou no STJ. Isso aí na justiça vem sendo constantemente questionado. Tem um aspecto que não é o objeto dessa discussão, que é o fato da reaposentadoria, né? Então, se a pessoa já está aposentada, como é o meu caso, se eu for a desaposentação. A desaposentação, isso, né? Aí eu vou ter novos critérios, né, no momento que eu vou... E vai falar também a respeito disso aqui também. Nós vamos falar com mais detalhe, também é uma matéria muito importante. Mas eu só queria passar para o Diego, para ele dar sequência no que se refere aos reflexos práticos do fator comunitário. Tem que esperar para gente. Bom, senhores, eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui e vou defender o INSS. Você já coloca um de cada lado, né? Eu vou defender porque... Mas está todo mundo aqui no mesmo barco. E o barco está afundando. E nós classificamos esse momento como o momento mais rico da história previdenciária brasileira. Se a Previdência tem que mudar, ela vai mudar agora. Senão, ela está destinada à sua privatização silenciosa. Isso ocorre diariamente, né? A cada 15 dias, o William Bonner aparece um quadrinho verde ao lado da cabeça dele, dizendo que o déficit da Previdência foi de tantos bilhões, de que o INSS é deficitário e de que o Tesouro vai ter que bancar as aposentadorias. E, na mente nós trabalhadores, pensamos o quê? Com perdão da expressão, essa porcaria vai quebrar. Não vai manter minha família. E eu vou para onde? Vou lá no Bradesco fazer uma previdência privada. E aí sim, aí começa o tormento na vida do trabalhador. É nesse momento em que ele desacredita do regime geral de previdência social e passa a confiar o seu futuro e da sua família em um banco. Aí a coisa vira muito tormentosa, né? E nós que estamos lá e vivemos isso, e estamos muito já familiarizados com os números, a previdência complementar aberta, oferecida ao público, ela é assustadora, né? Se o INSS é ruim, os senhores não imaginam a previdência complementar, né? O INSS, eu digo que é um ótimo investimento, é o melhor investimento que existe, em termos de previdência, né? Em termos de previdência. Se você não for, se você for lá no Banco do Brasil ou qualquer outro banco e como um cliente singular e solicitar ali uma previdência complementar, né, no início o gerente vai querer te vender ou um título de capitalização ou uma previdência complementar, né? Ou seja, negoção para o banco, negoção. Então, com base nisso, nós defendemos com afinco o regime geral de previdência social. Ele tem que ser defendido até a morte. Só um parênteses aqui. Por que nós defendemos? Primeiro, porque nós sabemos que a Previdência não é deficitária, ela é superavitária. Só em 2012... Isso é uma balela que... Exatamente. Só em 2012, a Previdência Urbana, ela teve um superávit de mais de 17 bilhões. A Previdência Urbana. Só que o governo ele faz tanta maquiagem no processo, na hora de demonstrar para a mídia, na hora de demonstrar para a população, para a sociedade como um todo, é tudo maquiado. Nós sabemos que o déficit, ele está onde? Ele está no setor público, não é no privado.
Nós sabemos que tem o déficit no setor rural, porque em 1988 entrou na Constituição que o trabalhador rural teria direito a um salário mínimo, mesmo sem compartilhar ali a sua contribuição previdenciária. Quem tem que contribuir é o governo. Exatamente. Nós sabemos que dentro disso aí tem os benefícios assistenciais, da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, do BPC, que é o benefício de prestação continuada, dos seguros dos acidentes de trabalho e tantos outros. Até do Bolsa Família também sai da Previdência Social. Então eles têm que sustentar que a Previdência é deficitária. Se fosse assim, tiraria 20% a título de DRU, que é a desvinculação das receitas da União, em cima da arrecadação bruta da Previdência. Isso representou a última remessa retirada em torno de 67 bilhões. Está deficitária? A questão da desoneração da folha, que vai falar aqui também, é outro ponto. Por favor, desculpa. Não, que isso. Bom, e algumas questões me preocupam. A primeira delas aqui, o fator previdenciário, né? Fala-se tanto, conhece-se pouco. Luta-se pela queda do fator. Mas para substituir por qual? Qual? Ninguém tem essa resposta. E o governo devagarinho está colocando a fórmula 105,95. É 85. Deixa eu interromper aqui. Sim. Deixa eu interromper. Se, como o Robson falou no início, o fator previdenciário foi criado com o objetivo de retardar as aposentadorias precoces. retardar as aposentadorias precoces. E gerar economia para o governo. E isso gerou uma economia de apenas 13 bilhões nesse período todo? Sim. Então, É só tirar e botar de pois é, isso que eu ia falar. Por que tem que colocar isso? Aí que tá. Aí que tá. Só tirar o fator e não colocar. Aí que tá. Mas a negociação não está sendo em cima disso. Porque realmente eu quero o meu benefício em cima da média das minhas contribuições. Isso é justo, né? Agora, o que se está a colocar é uma fórmula 95-85, que eu duvido que ela vai passar. Duvido. Se não tiver muita pressão dos sindicatos, da ativa, isso não vai passar. E vão colocar o 105,95. Só mais um Aí, parênteses, o só que mais eles um parênteses. colocam? A idade mínima via oblíqua. Via oblíqua. Isso. O próximo passo que é idade mínima. A aposentadoria por tempo de contribuição, que já é uma porta estreita, vai ser mais estreita ainda. Hoje as aposentadorias por tempo de contribuição são em torno de 12% do volume total. Então eles só estão restringindo o acesso. Num país de economia informal, quem que vai colocar? Qual trabalhador que vai chegar lá com 65 anos de idade, com a carteira anotada do início ao fim? Então só querem restringir, aí joga todo mundo, né? O salário mínimo, na aposentadoria por invalidez, porque ele não vai aguentar trabalhar mais, ou então joga ele no banco. Aí ele faz um consignado e uma previdência complementar. Mesmo Essa porque lógica. o fator 85-95 não é proposta do governo, é proposta das centrais sindicais. O governo não apresentou essa proposta. As centrais sindicais negociaram entre elas, porque estou dizendo isso, porque nós participamos no primeiro momento desse debate e saímos da mesa de negociação. A COBAP saiu da mesa de negociação, não compartilhou, não comungou com esta proposta das centrais. Olha, na realidade, o que nós colocamos hoje, politicamente, que o próprio senador mesmo coloca, o senador Paulo Paim, é a proposta menos pior. Menos indecorosa. Menos indecorosa. Explica o fator 35. Agora sim. O que o governo quer, ele não quer o 85-95, ele quer essa outra proposta que o governo vai apresentar ainda. Tem uma polêmica em cima disso. Sim, que torna-se o quê? Chama-se o fator móvel. Sim. Em cima da proposta do governo, que ainda nem apresentou ainda. Esse projeto 3299 do deputado, hoje ministro Pepe Vargas, do PT Rio Grande do Sul, ela prevê o 85-95 como um paliativo para atender as centrais, que as centrais apresentaram uma sugestão, tá certo? Para se evitar o quê? Entre aspas, a privatização da Previdência Social Pública no Brasil. Porque o governo quer outra coisa. E o Diego vai fazer uma fala em cima dessa questão agora, do que o governo quer de fato. O que está por trás de tudo Sim. isso, né? Bom, Sim. Agora, tem uma polêmica em cima disso aí, porque a mulher, ela vive 7 anos a mais do que o homem. Por que ela aposenta 5 anos a menos? Ela, na realidade, existe um déficit também na Previdência de 12 anos. Na realidade, nós tínhamos que inverter isso aí. O homem tem que aposentar mais cedo que a mulher. Entendeu?
Ele vai quebrar a previdência por esse aspecto. Ou no mínimo igual. Não. Se a mulher vive 7 anos a mais, é estatística do IBGE. A gente vai aposentar mais tarde. Desculpa, qual é o nome do senhor? Luiz Carlos. Senhor Luiz, o problema nisso tudo, o homem é penalizado mais uma vez, sabe por quê? Porque a tábua de expectativa de sobrevida do IBGE, ela é unissex. Então, se a mulher vive mais, vive menos, Não importa. não importa. Não, mas a própria estatística mostra. Sim, a mulher vive mais. A própria estatística, 7 anos e Mas tá vendo o fator previdenciário e como. Pra efeito de E a cálculo. maldade está onde? A maldade do fator está na expectativa de sobrevida. Não, eu sei, porque É eles falam ela. que a dupla jornada, não tem nada disso. Se não, tinha que botar 3, 4 jornadas, que aí ela vivia mais ainda. Sim, o senhor tem razão. Mas o. Ela seria fuzilada. Eu seria eleito nunca. Então, mas é mulheres e cruzeirenses. Mas Tivesse falado sonho aqui. Bom, vamos lá. Bom, senhores, eu penso que essa discussão em torno do fator, né, da queda do fator e a sua substituição, ela tem que ser muito bem avaliada, porque pode surgir um outro fator muito mais perverso, né, e cruel do que está hoje. Porque o que tem hoje, é muito ruim, mas se a pessoa tiver com a corda no pescoço, sem emprego, e tiver já 30 e poucos anos de contribuição, ela vai lá e vai conseguir o benefício. Na regra, 95, 85, 100, 90, o que for, ele não vai poder. Ou seja, o fator, ele ainda tem essa vantagem de permitir ao segurado de ir lá a qualquer momento e requerer o benefício, ainda que ele vai ter o seu deságio. Isso tem que ser muito avaliado num país de economia informal como a nossa, né? A nossa situação individual é uma, mas a da massa que está aí fora é terrível. E nós sabemos muito bem disso. Então, esse é um ponto. Agora, onde é que nós, lá junto com o Robson, elaboramos os planos de ação, né? Onde é que nós saímos do discurso e vamos para a prática? Tramita perante o Supremo, né, vários temas previdenciários, vários, né, em torno de 10. E todos vão afetar a vida de aposentados e de trabalhadores ativos. O primeiro deles é a desaposentação. A desaposentação está para ser julgada a qualquer momento no Supremo e é de fundamental importância que no dia desse julgamento as galerias do Supremo estejam lotadas, a porta do Supremo estejam com 10 pneus queimando lá na porta, porque senão os ministros vão ficar muito confortáveis para julgar a favor do INSS. A desaposentação é o primeiro, é o carro-chefe aqui. Segundo, a desaposentação. Fala da desaposentação e o que o governo quer propor, que é a volta do pecúlio. Tá, existem várias alternativas aí. A desaposentação, resumindo, eu aposentei, continuei trabalhando e contribuindo para o INSS. E não tive nada em troca, né? Ou seja, o princípio da contrapartida, que é uma via de mão dupla, ou seja, eu pago o benefício e o INSS me devolve uma prestação, não foi observado. Por isso... Eu colocar como exemplo prático. Eu aposentei com 30 anos. Eu vou voltar a trabalhar, não, passei no concurso. É isso que quiser, eu quero contribuir. Eu teria que contribuir mais 5 anos para vir no mercado específico e explicar. Tá, a desaposentação é o seguinte, a pessoa que... O problema da É um caso prático, meu caso é prático. O problema da aposentadoria é o caso, é o meu caso. Eu já aposentei, pelo menos. Que ano você aposentou? Uns 3 ou 4 anos. Mas o fato é o seguinte, continuo trabalhando, nativo. Quando você aposenta, a contribuição que você faz pelo INSS já não é contribuição pelo INSS, é doação. Mudou a legislação, agora você é obrigado a doar para o governo uma quantia que corresponde, na realidade, à contribuição do INSS. Por que você está doando obrigatoriamente? Para não ter o benefício no futuro. Isso é o que está doando. Eu só recebo um dinheiro. Eu estou desempregado. Ativo ou... Não. A doação é o percentual que eu recebo do INSS. Já não é muito bom. Sobre a minha renda. O salário. Da ativa. O salário atual da ativa. Eu não trabalho. Eu só recebo. Eu aposentei com 30 anos. Quer dizer, quando eu voltar a trabalhar, isso que... Você vai doar. Você vai doar. Estou falando agora. Não, doação. E não vai aposentar mais. Não vai ter como mais. Eu não vou ter uma nova coisa, um novo benefício. Negatório. Fala em russo. Negatório. Não. Na realidade, você poderá ter dependendo dessa decisão do Supremo. É, isso aí. Por isso... Vamos lá. Bom, a desaposentação, a situação individual é um universo para cada um. O fato é, se cada um
então... Depois de aposentado, tiver idade e tempo de contribuição, em tese, e contribuiu, pode desaposentar. A regra geral é essa. Em tese, porque não são todos os casos que a aposentadoria vai ser vantajosa, né? Então, a desaposentação é o primeiro ponto. Plano de ação. A COBAP já está inscrita lá como amicus curiae para fazer a defesa do recurso extraordinário que será julgado. Depois, hoje, notícia de hoje, depois de... Hoje, o que foi a notícia de hoje? Depois da Copa, né? Depois da Copa. Mas está indefinido. Depois da Copa. Mas não tem data prevista ainda. Da Copa ou da Copa das Confederações? Da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo. 2014. 2014. Eu quase sou campeão, Ju. Bom, a segunda, 2014. que envolve aqui muitos engenheiros em atividade, que estão sujeitos a atividades insalubre, periculosa, enfim. Hoje, se você chegar a apresentar um PPP lá no INSS, PPP é o documento que informa a insalubridade, a periculosidade que você teve exposto, e tiver lá a informação de que o EPI foi eficaz, lamento, a sua atividade, para mim, é considerada normal. O INSS entende que a utilização do EPI neutraliza a insalubridade. Um pensamento da Justiça do Trabalho. Periculosidade também? Periculosidade também. Periculosidade, inclusive, saiu da lista de agentes nocivos que ensejam a aposentadoria especial. Então, é um recurso... De maldade, ou seja, olha as medidas. Nós estamos sendo empurrados para o Banco Bradesco, Santander. Empurrado. Privatização silenciosa. Mas se não houver mobilização, isso vai passar, né? E essa questão aqui é um recurso extraordinário, pequenininho, que está lá no Supremo. Inocente, se olha por um processinho pequenininho, mas que, se julgado contra, se falar que o EPI realmente é eficaz, acabou a aposentadoria especial para engenheiro e para um monte de profissão. Um monte. E o problema maior é que o Supremo hoje, ele tem ouvidos para o Executivo. O Executivo, toda hora, a todo momento, está no ouvido do Supremo. Olha, toda hora. Isso, a situação é essa, tem que votar desta forma. Então, se não tiver mobilização, pressão, aí vai ficar bel prazer do governo e vota do jeito que o governo quiser. E detalhe que os engenheiros já perderam muito com relação a essa matéria, porque até abril de 95, bastava comprovar que era engenheiro, que era considerado atividade como especial, assim como médico e algumas outras categorias. Só engenheiro civil. Engenheiro civil na legislação, mas a jurisprudência. Ele é químico também. Mas Grande parte das engenharias até 95. Dentro da legislação, a civil, mas a jurisprudência depois aceitou outros ramos da engenharia. E acabou com o INSS bem seguindo isso. Foi meu caso, Depois que modificou a legislação quanto a esse aspecto, isso foi uma perda muito grande para os engenheiros, que agora tem que provar a exposição ao agente nocivo, que vai desaguar nesse recurso extraordinário que o Diego está anunciando aí, que está em vista de ser apressado, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É só fazer um adendo, né, para fugir um pouco desse colocado, da importância da FAP, da vinda do Robson aqui, de vocês da assessoria, que estou lá presente como diretor lá da FAP, e aí o Raul que defende também a FAP. E, lamentavelmente, tem colegas nossos que são diretores que é contra a FAP, que quer retirar o CENTE lá de sócio, tá certo? Quer dizer, nós temos que estar batendo nesses talões, tá certo? Por quê? Porque o cara é inconsequente, não vê importância da fala dos colegas. Mas por quê? Porque só do lado deles, não um umbigo dele, tá certo? E não pensa na sociedade, não pensa nem em nós engenheiros, não pensa no coletivo do povo brasileiro. É só esse adendo aí. E vai justificar porque nós temos que estar presentes dentro da FAP e como conselheiros lá dentro. É só isso. Quais são as outras 8 maldades? Bom, Falou duas por enquanto. essas são duas maldades que, entrando em pauta isso, ou até mesmo antes, nessa questão do EPI, por exemplo, a presença lá antes do julgamento, né, agendar lá com cada ministro e um grupo de engenheiros representantes levando um memorial pedindo a sustentação da tese, etc. Isso é de fundamental importância, porque o INSS faz isso, né?
E do lado de cá, que é o lado dos trabalhadores, não se tem feito. Né? Então, por isso que você vê algumas decisões, às vezes você até assusta. Mas lógico que assusta. Não teve pressão, não tinha ninguém lá. Só estava ele e o ar-condicionado lá para ele, confortavelmente, passar a caneta em cima de uma história de milhões de pessoas que trabalham em atividade insalubre. Muito fácil isso. Então, isso é colocar em prática o discurso, é ir até o Supremo. Né? É marcar com os ministros atendem todo mundo. Não precisa ser advogado para ir lá, não. O ministro atende qualquer um. Se agendar, qualquer cidadão, com agendamento, fala com o Joaquim Barbosa, o Toffoli, com quem for. Né? Mas tem que ir, tem que fazer essa pressão. Terceiro aqui é a questão do senhor. Quem se aposentou na proporcional, certo? E foi penalizado por se aposentar proporcionalmente, teve um coeficiente reduzido e ainda o fator previdenciário lhe arrancou boa parte dos proventos. Então, existe um recurso extraordinário tramitando lá no Supremo que está para decidir a qualquer momento se aplica o fator em aposentadoria proporcional ou não. Então, essa questão vai repercutir para muita gente. Retroativamente, não. Retroativamente, vai aplicar a regra dos 10 anos. Se é retroativo ou não. Vai aplicar a regra dos 10 anos. Quem nos últimos 10 anos estava na situação, vai poder pedir a revisão do benefício. Tem que pedir na justiça. Agora, tem que pedir se o Supremo, se o Supremo julgar a favor. Também depois da prova? Esse ainda não tem ainda uma expectativa. Tá? Está no Supremo, aguardando o posicionamento do Supremo. Basicamente, é Mas retirada do fator previdenciário eles podem, das aposentadorias proporcionais. Eles podem a qualquer momento colocar isso em pauta, tá? Na calada da noite, e aí? Pega todo mundo de calça curta. Pega. Isso, eu elenquei 3 dos mais importantes que afetam vocês aqui diretamente. Né? A categoria em si, esses 3 temas aqui são afetados. Estão ligados, vinculados diretamente à questão dos engenheiros. Então, isso é o plano de ação, um plano de ações futuras. E o que pode ser feito atualmente? Né? O que a jurisprudência hoje me permite entrar na justiça? Bom, algumas situações. Primeiro, aposentados de 88 até 91. Né? Estamos com um grande êxito de ações de aposentados dessa época, 88 a 91. É um período que se chama buraco negro, compreendido entre 5 de 10 de 88 a 5 de abril de 91. Dentro desse período, o INSS calculava a média da aposentadoria com base nos últimos 36 e apurava lá 100 mil cruzeiros, certo? Só que o teto da época era 70. Então o INSS pagava para o sujeito os 70. E essa diferença de 100 para 70, os 30, ele colocou no bolso e nunca mais deu satisfação disso. Ou seja, a limitação ao teto. Então, o que está acima do teto, que lhe foi calculado na média, é o que nós vamos buscar hoje na Justiça. Então, todos, e isso é muito recente, grande parte dos aposentados não sabem disso. Nós lá, através da federação, o presidente faz a divulgação, vai em Itatiaia, fala, mas isso não chega até as pessoas. E são pessoas esclarecidas, porque ganhavam bem na época. Para ter o salário acima do teto, ganhava bem. Então, mas ainda assim é muito difícil atingir essa parcela. E é uma ação com grandes chances de êxito. Está ganhando também retroativamente. Tudo que prevê aí os 10 anos. Mas já passou 10 anos. Não, aí nesse caso não se aplica a decadência. Por quê? Porque nós não estamos questionando a ilegalidade do ato de concessão. E aí se aplica a regra de decadência. O que nós estamos questionando é esse valor que lhe foi surrupiado do cálculo. E nunca mais voltou. Essa... Não é legislação, é o que foi retirado abruptamente, Sim. sem dar satisfação. Sem dar satisfação. Então é uma tese muito boa e que nós estamos esperançosos de que isso... 80 a 81. 88 a 91. É um período bem pequeno, mas tem muita gente nessa situação. Teve um período aí que eu contribuí com 20 salários. Mas a sua aposentadoria já é mais para cá. Não, eu sei, mas eu falo assim, esse período
tudo que a gente aposentou com 20 salários, Aham. não ficou no cálculo. Não. Aposentou e ficou por isso mesmo. Ela baixou e aquele negócio lá ficou É. tranquilo. O cálculo do senhor pegou as contribuições de julho de 94 até hoje. 80% das maiores até 2000 quanto? 2007, você falou tudo? É, 2000 e... Nós estamos em 2013, deve ser 2010, 2004. Bom, esse é o primeiro item que nós trabalhamos, inclusive hoje, lá o dia inteiro, lá na federação. O segundo, aposentadorias concedidas a partir do ano de 2000. Grande parte dessas aposentadorias estão calculadas corretamente, porém com esse mesmo problema de teto. O sujeito contribuiu no teto toda a vida, chegou lá em 2002, o cálculo da média dele ultrapassou o teto. E essa diferença entre o teto e o que realmente lhe foi pago, Mesmo com fator e tudo? mesmo com fator e tudo. O INSS interpretou a lei de forma equivocada. E aí isso permite ingressar na justiça para pedir essa média que lhe foi surrupiada. Né? Mesma sistemática do pessoal de 88 e 91. Não muda nada. Pessoal de 2000 para frente. Toda aposentadoria de 2000 para frente, se o sujeito contribuiu no teto, isso tem que ser observado. Mas deixa eu só entender aqui. Você me disse que existe a possibilidade de uma pessoa, quer dizer, só a possibilidade, na realidade não acontece. Sim. Ela receber 1,0 alguma coisa do fator previdenciário. Sim. Mas isso só acontecerá se ele trabalhar 50 anos e Aham. ter 70 anos de idade, por exemplo. Sim. Certo? No caso da média, a média, se ele trabalhar 50, se ele tiver, sei lá, trabalhar, ganhar a vida inteira, ganhar 20 mil reais por mês, se ele não tiver um tempo de contribuição muito grande, uma idade bastante, mesmo assim ele não terá um benefício maior que o teto do... O teto da INSS. Não, eu entendi o que você quis dizer. Ou seja, só ganha mais se ganhar, se a pessoa trabalhar muito e for muito velho. E mesmo assim se tiver um salário alto. E às vezes é limitado no teto ainda, né? Pois é, mas aí nesse caso de 2000, que você está falando que tem pessoas que estão, teoricamente, deveriam receber mais que o teto, elas deveriam receber mais que o teto, não porque trabalharam muito ou porque são muito velhas, é porque elas ganhavam muito, é isso? E aí nesse caso não se aplica o que ele falou, de receber o 0,5, um 0,8, um 0,9 positivo. Não se aplica, aplica-se o raciocínio de 88 e 91, que é um valor a mais que não tem nada a ver com o fator positivo. Vamos separar as coisas. Uma coisa se chama média. Julho de 94 até a data da aposentadoria. Média das últimas contribuições. Isso é média. Média simples. 80% das maiores, média simples. A outra coisa é fator previdenciário. Corrigido. A outra coisa se chama fator. Então vamos separar. O que eu estou questionando nessa ação aqui é o resultado da média. O resultado dessa média aqui ficou acima do teto. Então vamos supor um sujeito lá em janeiro de 2002, em que o teto lá era 1.561. Janeiro de 2002. A média dele foi apurada em R$ 1.900. Se ele contribuiu no teto de julho de 94 até 2002, eu sei que eu estou com esse número na cabeça, vai dar R$ 1.900, 1.961, certo? Ocorre que o teto era 1.561, 1.561. Então ele foi limitado no teto, certo? E o benefício então passou a ser pago nesse valor. Agora, e a diferença de 1.961 para 1.561? Cadê? Mais uma vez, o INSS arranja uma artimanha e ele acha que não, isso não se aplica. E na justiça isso está passando com vento em popa. Mas pegando a carona do raciocínio do Raul, me surgiu aqui o seguinte, é que quando eu fui me aposentar, eu acho que eu fui lá no site do INSS e olhei essa tabelinha que estão falando aí, né? Então eu percebi que se a pessoa trabalhou muitos anos e tinha mais de 60 anos, em algumas situações ele passava de um ponto, né? que é a média. Né? E até nessa época eu até fiquei assim, muito chateado, porque eu vi uma entrevista do Pelé. O Pelé é um conhece, né? E ele provavelmente contribuiu com o teto, né, da contribuição. E ele falou que se aposentou aos 68 anos de idade
E na época eu acho que ele estava ganhando R$3.000, quando o salário mínimo acho que era 400 e pouco, R$11. Então, nem o Pelé, 68 anos de idade, quando ele estava pegando o valor do salário mínimo. Então eu achei muito esquisito. Aí vem a pergunta que eu falei aqui. Baseado na colocação do valor. Se um cara então trabalhou muito, está com uma idade um pouco mais avançada, 60 e poucos anos, quer dizer, ele vai viver pouco, vai pegar de volta, né? Ele, por exemplo, ele está com um fator previdenciário de 1,2. Se no cálculo ultrapassar o teto, ele está acima do teto. Uhum. Bom, o que a lei fala? A lei diz que no primeiro reajuste que ele vai ter no benefício, né, ou seja, se ele aposentou hoje, em janeiro de 2013, né, o próximo reajuste agora vai ser janeiro de 2014. Lá em janeiro de 2014, esse excedente terá que ser reincorporado, certo? Em janeiro de 2014, respeitado o teto de 2014. A lei manda fazer isso, né? E aí o senhor me lembra uma coisa, mas o fator não era, todo mundo metia o pau no fator? E o fator dando 1,2. Hoje está todo mundo querendo desaposentar, aí pega o fator, soma 65 anos de idade com 40 anos de profissão, o fator leva ele lá para cima. Então, ou seja, espera aí, gente, nós estamos querendo acabar com o quê? Para pôr o quê no lugar? Para pôr o quê no lugar? É essa discussão que tem que ser feita. O fator na desaposentação, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Você pega o sujeito que está com salário mínimo, por exemplo, você passa ele para ganhar o dobro. Por conta de fator, exclusivamente. No caso da desaposentação. Sim. A desaposentação. Por conta do quesito, principalmente equidade. Isso. No meu caso, por exemplo, se eu conseguir sucesso na desaposentação, quer dizer, eu aposentei na época, eu tinha 53 anos de idade, e no cálculo que eu dei, né, que eu tinha, aumentou 6 anos no meu tempo de contribuição, eu aposentei com 35 anos e 9 meses. Hoje eu estou com 56 anos de idade, quer dizer, 3 anos depois, e provavelmente eu estou com 33 anos de contribuição de emprego, né, mais 6 anos, daria 39 anos, 39 anos de contribuição com 56 anos de idade, provavelmente eu vou ter um fator previdenciário bem menor. Tá? Maior, o fator... Menos agressivo. Menos agressivo para mim, né? Vai ser mais favorável ao meu salário. Agora, o senhor tocou num ponto muito importante, e algo que a gente frisa lá na federação, junto com o Robson, que é a questão da desaposentação, né? Todo mundo, é uma carreta de gente que está na porta lá do escritório, na porta da FAP, querendo entrar, né? E nós temos uma posição muito sóbria a esse respeito, que é segurar ao máximo esse tipo de ação. Nós, no escritório, não temos nenhuma ação de desaposentação. E temos um cadastro de mais de 20 mil pessoas que, se ligar, amanhã está lá na porta querendo fazer. Você sabe o que vai acontecer, né? Exatamente. E nós estamos vendo cada barbaridade do tipo o seguinte: o sujeito entra com ação, né, e às vezes está cheio de escritório aí cobrando 5 mil, 6 mil, enfim, se não tiver dinheiro, empresta, faz um consignado. Coisa, eu não posso nem chamar de colega de profissão, isso não é colega de profissão, isso tem outro nome. Exatamente. E aí, o sujeito entra com a desaposentação, ok, cai na vara federal de um juiz que entende que pode desaposentar, né? São raros, mas tem alguns que entendem que pode. Ok, ele vai desaposentar, vai ser um mandado de segurança, em seguida ele já vai ter o benefício reajustado, talvez para o teto. Vai para o teto máximo hoje, 4.157, ok. Chega lá no tribunal, o tribunal caça a liminar, né, lá no TRF, o tribunal caça a liminar e manda voltar o benefício dele ao valor anterior. Nisso aí já foi um ano, ele recebendo a mais. Aí ele sai de 4 mil, volta para os 2 mil dele, e o INSS ainda lhe desconta 30% do que ele recebeu todo mês. Todo mês. Aí sim, aí o circo pega fogo. Aí o circo pega fogo com força. Então nós não queremos, na ideia de um agrupamento de categoria de classe, nós não podemos vender problema para os outros. Temos que trazer solução. E hoje a desaposentação, ela é um grande problema jurídico.
né? É uma ação, coisa e tal, mas nós preferimos trabalhar aqui nos bastidores. Mesmo porque o próprio governo também está querendo voltar pecúlio, que é o famoso pé na cova, em função dessa questão da desaposentação. Quer fazer uma barganha, né, no judiciário em função disso. Que é um absurdo. Pode falar também a respeito. Seria muito conveniente nós tocarmos isso adiante lá na federação. Isso daria uma bandeira para a federação, mas isso é uma posição muito sóbria nossa e realista, né? Porque de jeito nenhum. Eu coloquei duas situações aqui que são muito concretas, né? Essa de 88 a 91 e os benefícios concedidos depois de 2000. Isso sim é realidade e que o nosso jornalzinho aqui está cheio de cliente com o cheque na mão recebendo, né? E trazendo crédito para a entidade que está atrás, tipo antifundo, que é quem no final responde, avaliza o serviço jurídico que está sendo prestado. Então, senhores, eu acho que eu falei demais. E vou passar aqui para o Dr. Marcos André. Não pode falar. Não pode falar. Na primeira instância, que costuma criar essa ilusão, na primeira instância, que o cara ganha. Na primeira instância tem um outro juiz que está dando a desaposentação. Mas o problema é que cai a liminar na frente, isso ali na frente daqui 12 meses, e o INSS vem babando em cima do sujeito, querendo cobrar uns 30%. E outra coisa, quando cai em primeira instância, essa turma que está fazendo esse tipo de trabalho, pega uma decisão que ele sabe que vai mudar, vai lá, divulga na imprensa e deixa os aposentados tudo desorientados. Ocorre na Rádio Tatiaia. Ficam desorientados. Vendendo ilusões. Então isso é muito perigoso. É lamentável. Muito perigoso. Mas só aproveitando aqui o assunto da desaposentação, o Rosa pediu para falar um pouco sobre o pecúlio, que existia até, se eu não me engano, até abril de 95 também, né, meados de 95. Ele acabou também na Lei 9432 de 95. E o pecúlio, ele era uma forma do INSS, recompensar o trabalhador por suas contribuições após ter se aposentado. Ou seja, a legislação sempre exigiu que o aposentado que voltasse ao mercado de trabalho voltasse também a contribuir. A contribuição é obrigatória. E durante um certo período de nossa história, existia esse benefício chamado pecúlio, no qual, após o trabalhador que era aposentado, ele rescindir seu contrato de trabalho, ele então se dirigia ao INSS, fazia um requerimento, e o INSS restituía para ele essas contribuições posteriores à data em que ele se aposentou. Como o fator previdenciário a desaposentação está tomando uma repercussão muito grande no judiciário, está lá no Supremo para ser definida, o Poder Executivo estuda talvez o retorno do pecúlio. E como disse o Robson, tentando barganhar isso com o judiciário, que para nós, advogados, é inconcebível ouvir e saber que isso pode acontecer. Mas o fato é que pode ser que avance esse projeto de voltar o pecúlio. Mas ainda não é uma coisa tão concreta. Mesmo porque as próprias centrais sindicais estão trabalhando nesse aspecto também, nessa questão do pecúlio. A centrais é contra o trabalhador. Ela quer assumir o papel do sindicato. Essa que é a realidade de hoje. Sim, central hoje é governo. Central hoje é governo, essa é a realidade. Nós não temos defesa do trabalhador de fato. Hoje nós não temos. Nós temos por algumas categorias específicas, através de alguns sindicatos. Não são todos também não. Alguns sindicatos. Porque nós temos sindicatos aí que são, de fato, aí, também colaboradores dessas centrais que estão aí a mando do governo. Essa é uma realidade. Ontem e hoje, em São Paulo, teve lá uma discussão com a COBAP, com o Paulinho da Força Sindical, não enquanto parlamentar, mas enquanto presidente da Força Sindical, o Zé Maria, com lutas, da nova Central Sindical também, o Calixto. Então, eles estão programando uma mobilização em Brasília. Provavelmente deve ocorrer agora, terça-feira, essa decisão de como vai ser feita essa mobilização em Brasília. Está se pensando em colocar em torno de 50 mil pessoas, entre trabalhadores e aposentados, e outras categorias também que quiserem participar, até de servidores públicos também vão ser mobilizados.
para essa mobilização em prol de quê? 3 pontos. Primeiro, contra o fator previdenciário, ou seja, pela derrubada do fator previdenciário através da apreciação do veto, que vai ser feito tão logo retome as atividades do Congresso, se eleja os presidentes das casas, que está dando uma confusão danada, né, politicamente dentro do próprio governo, está até sendo, tá partido o PMDB nesse aspecto, inclusive, né? Com certeza. Bom, então, primeiro, fator previdenciário, derrubado através do veto. Segundo, o percentual de reajuste, que foi também motivo de veto do Lula. Terceiro, sobre a questão da decadência, é um dos pontos também que foi elencados, que é de fundamental importância a questão da decadência. Outro ponto também é a questão do reajuste dos benefícios de aposentadorias e pensões acima do salário mínimo, porque mais um ano entrou dentro desse famigerado percentual que o governo está doando, vamos dizer assim, doando através do INPC, nada de ganho real, né? E o percentual que nós sempre reivindicamos como bandeira seria o mesmo percentual concedido ao salário mínimo. Por que quebra isso? Por que 2 percentuais? Por que essa diferenciação? Não tem necessidade, não tem motivo para isso. Se contribuiu, se todos contribuíram, eu acho que o cálculo tem que ser o mesmo e proporcional. Não tem que ter desigualdade. Qual é a alegação dessa quebra mesmo? A alegação é de que isso daí, constitucionalmente, isso foi derrubado. Não existe mais a paridade com o salário mínimo. Quebrou-se a paridade do salário mínimo. Não tem mais indexação. E por outro lado também, a indexação seria pegar o valor do benefício e transformar em número de salários mínimos da época que o Ceará se aposentou. Quando a gente fala de reajuste, por que deram em torno de 9% do salário mínimo e 6,20% para o INSS esse ano? Mais ou menos isso. E isso vem se repetindo a cada ano que passa. Porque o 6,20% foi o INPC. Então, a reposição inflacionária. O resto, o governo dá o que quer, porque ele fala que é ganho real. E o governo fala que ele não é obrigado a conceder ganho real para os aposentados. Mas nós sabemos que na prática isso é diferente, porque o salário mínimo acaba sendo um trampolim para o aumento inflacionário, para o aumento do custo de vida. Uma mera referência. Isso vai repercutir em todos os setores de produtos e serviços. E o aposentado vai se aproximar cada vez mais do salário mínimo. E mais uma vez vai encurtar o caminho do aposentado para a previdência aberta, mercantil, vendida nos bancos aí. E essa perda que vem... O indexador é o mesmo do governo. Sim. E essa perda que vem aí se acumulando ao longo do tempo, vem gerando o quê? Mais de 500 mil benefícios por ano caem para o teto do salário mínimo. Por ano. Com essa política adotada pelo governo. Qual é a proporção? Quantos aposentados nós temos no país? Hoje nós temos mais de 19 milhões e pouco do teto do salário mínimo, sendo que dentro desse aí já tem quase 5 milhões que caíram para o teto do salário mínimo, que ganhavam acima do mínimo. Nós temos 8 milhões e 400 e pouco que ainda estão acima do salário mínimo. Ainda estão. Exatamente. Qual o percentual que ganha só o salário mínimo? 2/3. 2/3 2/3 está no salário mínimo e 1/3 está acima do mínimo. Porém, a cada ano, 500 mil estão entrando. Então, por time do mínimo. Exatamente. Do mínimo, exatamente. É o encontro marcado. O que o governo faz é que está fazendo um esforço muito grande para poder aumentar o salário mínimo. Né, e ele não E poderia... sabe o que vai acontecer? Todo mundo, são 2 percentuais, isso é injusto, o salário mínimo tem um, eu ganho mais, tem outro. Então muito bem, nós vamos vincular o benefício mínimo do salário mínimo. Isso vai acontecer, Se isso acontecer, aí pronto, aí está solucionado. Aí você tem 2 tetos. Dois pisos. Dois pisos. Piso do salário mínimo e o piso do benefício previdenciário. Agora. E todo mundo vai cair para lá, o previdenciário. Que está Agora. acima. Vai acontecer no Isso futuro. dando certo, admitido dando certo. Ou seja, que todos caminhem para a Previdência Complementar, tudo bem. E a Previdência Pública, ela vai ficar... Ela vai ser extinta. Achatada no mínimo. Está sendo achatada. Quem quiser até mais vai no extinguir. banco. Quem quiser mais vai no banco. Isso. Agora, qual é o maior argumento de todos os governos? E a pessoa humilde, o trabalhador humilde, Bem-vindo ao Brasil.
E qual é o maior argumento para ter essa diferença? Para que os benefícios mantidos pelo INSS não tenham, então, o chamado ganho real? Ou então, por que eles não conseguem manter o poder aquisitivo, não tem índices de reajustamento que são dignos para o aposentado? E por que também que tem fator previdenciário e tem mais uma série de um pacote de maldades, né, como a gente estava falando agora há pouco, que vai sempre reduzindo o poder aquisitivo dos aposentados. Sempre os governos anunciando que é por conta do déficit da Previdência Social. Nós demos uma volta inteira e caímos no começo da conversa de novo. Né? O anunciado déficit, que estudos da Anfip e outras entidades, né, com muito respaldo, provaram que não existe. São contas maquiadas. Mas acontece que até pouquíssimo tempo atrás, o governo, vamos dizer, os governos, né, eles faziam ouvidos de mercador para esses estudos, porque não, a Previdência é deficitária e acabou. Só que parece que recentemente eles resolveram dar ouvidos para os estudos, sim, e reconheceram o superávit da Previdência, porque estão desonerando a folha, a contribuição da folha dos trabalhadores. Como é que desonera, como é que reduz a contribuição de alguns setores empresariais? Como é que reduz a contribuição sobre a folha de pagamento dos trabalhadores se o sistema é deficitário? Já tem hoje 42 setores desonerados, 42. E a intenção, até o final do ano, todos os setores serão desonerados. Então não está sobrando dinheiro? Com certeza. Essa é a política econômica do governo federal. Aproveitando o gancho, presidente, e já para mais ou menos finalizar aqui, se me permite, presidente, nós estamos dentro do nosso plano de ação aqui e saindo do discursinho para a prática. Nós, da federação, estamos desenvolvendo uma ação civil pública e uma ação popular contra essa desoneração da folha, essa recente desoneração da folha. E trabalhamos para concluí-la em março, abril, né? E no momento do protocolo fazer uma caminhada até a Justiça Federal, mobilização, queimar um pneu, bater panela, algo desse tipo, contra a desoneração da folha, que considera-se uma gestão temerária e irresponsável por parte do governo federal. Então nós convidamos vocês a participar disso, que são os principais beneficiários, já que o cofre está sendo, eles estão assaltando o cofre, né? Estão tirando lá de dentro. Com certeza. Na cara dura, para beneficiar meia dúzia de um conglomerado empresarial que domina o país. Agora só um complemento também, Raul. Diante de tantas mazelas, de tantas maldades, de tantos desmandos que os governos vêm promovendo ao longo dos anos com os trabalhadores, principalmente com os aposentados, pensionistas e os idosos, nós do movimento hoje de aposentados e pensionistas, COBAP, federações e entidades, associações de aposentados, resolvemos partir para uma nova situação, talvez uma última cartada. Por que eu digo última cartada? Primeiro, nós não temos representação de fato nas casas legislativas, nas 3 esferas de governo, municipal, estadual, federal, principalmente na federal, no Congresso Nacional. Nós não temos representação. Nós temos parlamentares que se dizem representantes dos trabalhadores, que se dizem representantes dos aposentados, dos pensionistas, dos idosos, porque na hora de votar, votam contra nós. Essa é uma grande verdade, esse é um fato comprovado ao longo dos anos, né? Ao longo de nossas vidas, principalmente de nós que estamos lá sempre acompanhando, discutindo com os parlamentares e acompanhando as votações, seja no Congresso Nacional ou até mesmo dentro do próprio Ministério da Previdência, Ministério do Trabalho e outros. Nós decidimos, por unanimidade dentro do movimento, criarmos um partido. Eu até comentei rapidamente com você por telefone esse aspecto. E esse projeto, ele está em andamento, a passos longos. Estamos com a meta de, até julho deste ano, nós concluirmos de fato esse projeto. Essa ideia não é nova, não. Essa ideia ela já vem já há algum tempo. Sim. Eu trouxe as fichas que ficaram aqui, elas foram já aqui 3 fichas preenchidas aqui no centro, lá para a faca.
Certo? Porque já existe. Sim. Nós começamos essa discussão em 2010. Por quê? Porque tinha o partido dos aposentados, aquele PAN, que a gente chama de pandemônio, né? Que na realidade era um partido de aluguel, um partido familiar de mercadores. Essa é a grande verdade. Isso. Um partido nanico e de aluguel. O nosso partido não. O nosso partido nós estamos com muita consciência para poder, de fato, concluirmos e efetivarmos, né, a concepção desse partido. Estamos discutindo em 19 estados, colocando a situação real. Primeiro, nós temos pessoas capacitadas, nós temos pessoas competentes, pessoas que vivenciam a situação do trabalhador e do aposentado e as nossas necessidades do dia a dia. Não adianta vir política nacional do idoso, não adianta vir política de valorização do salário mínimo, mas não ter a política de valorização dos benefícios de aposentadorias e pensões. Nós temos que trabalhar tudo isso. Agora, para isso, nós temos que ter o quê? Bancada. O Caiado, por exemplo, anteontem, já soltou abertamente, claramente para a mídia, que está articulando toda a bancada ruralista, que é a maior do Congresso Nacional, a bancada ruralista, para derrubar o veto, né, da questão do florestal, né, do Código Florestal, que foi recentemente, né, sancionado aí pela presidente Dilma. E o Caiado garantiu que vai derrubar esse veto agora. Estava esperando só essa oportunidade. Então, se eles têm força, por que eles têm força? Porque eles têm bancada, porque eles têm volume de parlamentares, eles têm poder político de negociação. Nós não temos. Nós ficamos na dependência, sempre, todo ano, com pilhas na mão. Todo ano é isso. Essa é uma grande realidade. Então, nós assumimos, levantamos essa bandeira de fato, vamos concluir essa bandeira, estamos contando com o apoio de todas as entidades. Obviamente, nós eu estou levando essa fala nos sindicatos, independente se é da CUT, se é da Força, se é PT, se é PCdoB, se é PSOL, independente da cor da bandeira partidária. Eu acho que é um dever e obrigação de todos trabalharem isso, porque todos almejam uma aposentadoria. Todo trabalhador brasileiro almeja um dia poder ter uma aposentadoria, ter ainda um final digno, que não estão tendo hoje os que já aposentaram e estão só perdendo. E os trabalhadores não estão podendo almejar isso futuramente, da forma como estão caminhando as coisas politicamente.